Muito bem, meus amados irmãos, vamos então à nossa segunda palestra do nosso retiro. O tema dessa nossa segunda palestra é o povo de Deus e a Babilônia. O povo de Deus e a Babilônia. Ficou dividida as palestras da seguinte forma, né? O reverendo Moacir ficou com o capítulo 1 e 2, eu fiquei com a incumbência do capítulo 4 e 5, 3 e 4, e o reverendo Zilmar ficou com a incumbência do capítulo 5 e 6, né? Eu adotei a seguinte metodologia. São dois assuntos distintos. Nós temos dois episódios, no capítulo 3 e no capítulo 4. Um episódio conhecido, mais conhecido, são os amigos de Daniel na fornalha. E a nossa concentração, o nosso foco de estudo nesta manhã vai ser esse episódio. Eu não vou entrar no segundo episódio, que é a loucura de Nabucodonosor, né? Então a gente poderia até fazer um outro retiro, né, pastor Gilmar, explorando também as outras narrativas que são tão ricas nesse livro. Então, já quero desde já colocar aqui a limitação quanto à questão da nossa proposta de conversa, de estudo essa manhã. Nós vamos nos ater apenas ao episódio que eu creio que é mais conhecido, os amigos de Daniel, na fornalha ardente. Então, o povo de Deus e a Babilônia, próximo. Eu quero começar a palestra defendendo o seguinte pressuposto. Eu creio que há uma analogia ao mundo que se opõe a Deus e à sua igreja, e a Babilônia é a figura desse estado de oposição. Ok? Então, o meu pressuposto é a Babilônia representa biblicamente tudo aquilo que se opõe a Deus e ao seu povo. E aí alguém vai falar assim, pastor, de onde o senhor está inventando isso? Então a minha fundamentação teológica parte do livro do Apocalipse, Apocalipse 17, de 5 a 6, que diz o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, no livro do Apocalipse, nós encontramos essa fundamentação. O apóstolo João, ele recebe do Senhor Jesus essa revelação que mostra que a Babilônia, ela é uma figura, ela representa todas as forças de oposição, de perseguição à igreja e ao Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Próximo slide. Rapidamente eu gostaria então de fazer 3 considerações com base no texto do Apocalipse que nós acabamos de ler. Primeira delas, a visão de João, a Babilônia representava a cidade de Roma que perseguiu a igreja nos seus primórdios. Então eu creio que alguns irmãos conhecem essa informação. A igreja na década de 90, ela foi profundamente perseguida pelo Estado romano. E alguns cristãos tiveram os seus bens espoliados, foram presos, arrastados em praça pública e muitos destes foram mortos. Na década de 60, nós temos 2 apóstolos mártires da igreja que foram mortos pela ordem do Estado romano, Pedro e Paulo. Então, a partir de 60, a igreja ela foi perseguida não apenas pelos judeus, mas a igreja agora ela passa a ser perseguida pelo Estado romano. João, na sua visão, ele vê a Babilônia como sendo essas forças de oposição ao povo de Deus e Roma, que era o império reinante naquele período, na visão do apóstolo João, representava a grande Babilônia. A grande Babilônia. Ponto 3. A Babilônia odeia todos aqueles que desejam viver uma vida consagrada a Deus. Vocês entendem que nós estamos em guerra? A vida cristã não é uma colônia de férias. Não é um acampamento como esse. A vida cristã é um campo de batalha. E a Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos a nossa natureza manchada pelo pecado, nós temos o diabo, mas também nós temos o quê? O mundo. E quando falamos o mundo, nós precisamos entender todas essas estruturas
que se levantam e que se opõem à igreja, ao povo de Deus, à nossa fé, aos nossos valores e à nossa convicção. Nós estamos em guerra. Olha, obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. 2 Timóteo 3,12 diz o seguinte, olha só, vamos ler juntos? Está ali projetado, leiamos. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão. Então, o que significa ser cristão? Fazer uma opção pelo sofrimento. Já para pensar nisso? Vou repetir, essa frase é um pouco forte, né? A partir do momento em que eu digo, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, eu tenho o compromisso de te seguir, Senhor, eu vou contigo até o fim, eu estou dizendo, Senhor, eu estou pronto para o sofrimento. E é interessante e vale relembrar que o Senhor não nos engana quanto a isso. Quem quiser vir após mim, precisa fazer o quê? Negue-se a si mesmo. E tome o quê? A cruz. Ou seja, pague o preço. Não existe discipulado sem a disposição de pagarmos um preço. Sem renunciarmos às nossas vontades e sem termos a consciência de que nós estamos em guerra. Todos aqueles que querem ser crentes de verdade. Crente de verdade é o quê? Viver piedosamente. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero me dedicar à tua igreja. Eu quero testemunhar do teu amor. Eu quero viver para ti. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero que a minha casa, que o Senhor reine na minha casa. Querem viver piedosamente. O resultado disso é o quê? Vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. E é importante, meus amados irmãos, que todos nós atentemos para isso, porque o que eu estou falando aqui, vocês não ouvem por aí, em muitas igrejas. De cada 10 igrejas, eu me arrisco a afirmar que 8, pelo menos, não têm coragem de falar isso. De que a vida cristã é um sacrifício, que a vida cristã é um campo de guerra, e que aqueles que querem viver verdadeiramente o Evangelho serão, por causa disso, perseguidos. 1 João 3,13, vamos lá? Leiamos juntos. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos... A gente não pode... Se maravilhar aqui significa que ficar assustado, espantado, perplexo. Olha que o apóstolo João está dizendo assim, não se assustem. A ideia, o que é natural, o que é próprio, o que é ordinário, que o mundo nos odeie. Irmãos, não esperem que a igreja do Senhor Jesus, fiel a Cristo Jesus, ela seja compreendida pela igreja, pelo mundo, perdão, ela seja abraçada pelo mundo. Ela não vai ser. A igreja fiel e verdadeira, ela vai ser odiada pelo mundo. Próximo slide. Nossa palestra também é dividida em 4 tópicos. Primeiro, a Babilônia quer nos levar à idolatria. Segundo, a conduta dos exilados, que é o nosso foco principal aqui. A presença de Cristo no exílio. Tem algo sensacional que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. E eu espero que o coração de vocês se aqueça com essa verdade. E eu quero terminar então dizendo o seguinte. Nós estamos na Babilônia. Vamos repetir isso aqui? Nós estamos na Babilônia. Você já caiu para pensar nisso? Nós estamos na Babilônia. Vamos lá, que Deus então assim nos abençoe. Daniel 3, de 1 a 3, diz o seguinte. Vamos ver de forma alternada? Se você quiser, abra a sua Bíblia, mas se você quiser, você pode acompanhar também a projeção. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. A igreja. Então o rei Nabucodonosor mandou as sátrapas, os prefeitos, os governadores, os ministros, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os reais da província para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias
para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Vamos a algumas considerações. Próximo slide. A Babilônia e a idolatria. Nós terminamos aqui nessa fase de transição de um ponto para outro, lembrando aos amados irmãos que nós estamos o quê? Na Babilônia. E nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse contexto de oposição ao Evangelho, de perseguição aos nossos valores e de destruição dos valores da família cristã. Nós estamos no exílio, espiritualmente falando. E pelo fato de nós estarmos no exílio, espiritualmente falando, para onde essas forças querem nos levar? Para a idolatria. O pastor Moacir ontem foi muito feliz quando ele falou sobre aspectos da cultura, e um dos aspectos da cultura que a Babilônia força a mudança é no aspecto religioso. Ou seja, o que a Babilônia faz? O que o mundo quer fazer conosco? Quer nos levar a negar a nossa fé. Negue a sua fé. Negue o seu Deus. Eu sei que muitos jovens e adolescentes que aqui estão, irmãos, meu coração, ele está ardendo de alegria por vermos tantos jovens e adolescentes aqui. Bendito seja o Senhor. E eu sei o quanto vocês estão sofrendo, o quanto vocês são perseguidos no ambiente acadêmico. Eu sei quantas vezes vocês ouvem, neguem a sua fé. Neguem as suas convicções. E a Babilônia, de fato, ela exerce essa influência, ela exerce esse peso sobre nós que estamos no exílio espiritual. Primeiro, idolatria. Vamos definir isso. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Que lugar Deus deve ocupar na nossa vida? Primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim. É interessante nós observarmos que o conceito de idolatria muitas vezes está ligado a aspectos externos. Mas idolatria, nós precisamos compreender isso, não deve estar conectado com aspectos externos apenas. O que eu quero dizer com isso? A gente pensa em cultos, em ídolos, em romarias, imagens, né, Carla? Tantos outros fatores externos. Aonde começa a idolatria? No coração. Então, a fonte da idolatria começa dentro do nosso coração. O que o mundo vai fazer? O mundo vai oferecer altares para que o nosso coração, que por efeito da queda é idólatra, deixe o Senhor e passe a amar as coisas que o mundo oferece. Então, nós somos idólatras. É triste falar isso, né? E por que eu faço essa afirmação? Porque nem sempre Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Porque nem sempre as escolhas que nós fazemos pensando em glorificar a Deus em primeiro lugar. Muitas nossas escolhas e decisões nós pensamos da seguinte forma: o que eu ganho? Qual é o benefício que eu tenho? Segundo, em virtude da queda, nós temos uma inclinação para sermos idólatras. O nosso coração é um campo de guerra. Irmãos, perceberam toda essa questão estrutural? Olha só, nós estamos num ambiente externo que é contrário à nossa fé. Forças externas querem nos levar para longe de Deus. E não somente isso, esses fatores externos, o mundo, mas agora a gente precisa lembrar do nosso maior inimigo. E o nosso maior inimigo é o quê? O nosso coração. Enganoso é o coração. E ele é o que? Desesperadamente corrupto. E essa corrupção ela é evidenciada aonde? Na nossa inclinação a deixar de amar a Deus e amar as coisas que a Babilônia nos oferece. Lembre-se que o seu coração é inclinado para deixar a Deus. Lembre-se que o seu coração ele é inclinado para se afastar do Senhor. Vamos pensar isso de uma forma bem prática? Vamos ser bem sinceros? Não é difícil a gente ter uma vida piedosa? A gente precisa de esforço para fazer coisas erradas?
Mas a gente precisa lutar constantemente para quê? Para vivermos uma vida o quê? Piedosa. Para que o Senhor nos guarde em santidade. Para que o Senhor purifique os nossos lábios. Para que o Senhor mantenha santos os nossos olhos, os nossos desejos. Então, o nosso coração é um campo de batalha. E ele é inclinado a deixar a Deus e amar as outras coisas. Por isso que o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria e perfeição, qual é o primeiro mandamento que ele deixou no decálogo? Não terás outros deuses diante de mim. O mundo nos oferecerá altares com os seus deuses. E aqui eu quero apresentar alguns altares que o mundo nos oferece em troca da nossa devoção a Deus. Olha lá, primeiro, dinheiro. E guarde bem isso. Nós não podemos dividir o nosso coração com ninguém. Ou o nosso coração pertence a Deus, ou não pertence. E não existe meio termo. Mateus 6,24, palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode servir o que? A dois? Ou nós servimos a Deus e amamos ao Senhor, ou nós servimos a quem? As riquezas. E é interessante que dinheiro é o único objeto na Bíblia em que Jesus chama de Senhor. E essa expressão Senhor, colocar num patamar de divindade. Quantas pessoas amam o dinheiro, são obcecadas pelo dinheiro, idolatram o dinheiro e servem ao dinheiro e se curvam diante do dinheiro e fazem tudo pelo dinheiro. Negligenciam o cuidado com a própria família, negligenciam muitas vezes o cuidado com o próprio corpo, negligenciam a sua própria fé. Irmãos, quantas pessoas muitas vezes já chegaram à igreja entusiasmados, cheios de alegria. Senhor, agora minha vida vai ser diferente. Senhor, eu te amo de todo o coração. Fazem a sua pública profissão de fé. Mas basta ganhar um pouco mais de dinheiro. E o Senhor vai ficando de lado. Até ser muitas vezes totalmente abandonado. Segundo o altar, sucesso. E hoje nós lidamos com esse fenômeno das mídias. E é interessante que tem pessoas que já estão doentes e há até vias hoje de tratamento para pessoas que são obcecadas pela questão das mídias, ou seja, estão à busca de seguidores, de curtidas, de projeção. Querem que os seus vídeos façam sucesso e se o vídeo não fizer sucesso, essa pessoa o quê? Adoece. A sua imagem, a sua projeção se tornou o ídolo do seu coração. Se você publica algo e ninguém curte, você fica triste e frustrado. Se você faz um vídeo bem caprichado, mas não há destaque, não há projeção, você fica doente e frustrado. Nós temos um fenômeno já passado, podemos assim dizer, do BBB. Quantos jovens, até pessoas já de uma certa idade, faziam de tudo para poder entrar na casa dos famosos, para alcançar a fama, a projeção, porque creem de todo o seu coração que o sucesso e a projeção vai trazer a estes felicidades. E olha só que interessante, guarde bem isso aqui, isso é muito bom, isso aqui vale a pena você memorizar. A Babilônia quer te convencer que é possível você ser feliz sem Deus. Vou repetir isso aqui. Babilônia quer te convencer que você vai encontrar felicidade e alegria nos seus altares. E nós precisamos entender que não há vida, não há alegria e não há felicidade sem Deus. Um outro altar, o sexo. Quantas pessoas hoje buscam plena satisfação. A pornografia hoje, ela se tornou um dos segmentos, vou chamar segmentos comerciais, mais lucrativos de todos. Nós temos as drogas, em segundo lugar, para nossa vergonha e tristeza, a pornografia. Quantos casamentos destruídos por causa da pornografia? Jovens viciados em pornografia. Encontre o prazer rápido, satisfação imediata.
O sexo vai fazer com que você se sinta bem, realizado e pleno. Altar oferecido pela Babilônia. E é interessante que nós podemos observar, né, nos 4 grandes reinos que são mencionados na Bíblia, né? O reino dos caldeus, os medos, os persas, os gregos, depois até o quinto império, o Império Romano. Todos esses impérios, eu falei 4, mas na verdade são 5, todos esses grandes impérios, você pode observar que havia altares de prostituição. Altares de prostituição. E o corpo perfeito. Primeiro eu quero deixar aqui gravado, vocês ouçam com bastante atenção, não é pecado você cuidar do seu corpo. E até é dever e obrigação que nós cuidemos do nosso corpo. Esse que vos fala é negligente quanto a isso. Já assumo meu pecado aqui nesse sentido. Mas nós precisamos entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. E não é errado quanto a isso. Porém, todavia, o que é preocupante é essa busca insana pelo corpo perfeito. Então, você ir à academia, você cuidar do seu corpo, não há problema nenhum. A grande questão é quando você começa a comparar o seu físico com o físico de outras pessoas e você passa a rejeitar a si mesmo. E você começa a fazer o seguinte questionamento: por que Deus me fez assim? Por que meu corpo não é tão bonito? E, em alguns casos, isso gera até mesmo uma revolta espiritual. A não aceitação para com o corpo. Quem define o padrão de estética é a Babilônia. Já para pensar nisso? E o padrão estético da Babilônia, ninguém alcança. E é interessante que isso vai infiltrando na mente do crente, e o crente ele deixa de pensar como cristão, ele deixa de ter uma cosmovisão cristã, e ele passa a ter uma cosmovisão, a forma de enxergar o mundo segundo os preceitos da Babilônia. Lembre-se disso, o padrão estético, o padrão de sucesso da Babilônia, ninguém alcança. E é proposital e é intencional isso. Para você se tornar um escravo de toda a estrutura organizada por essas forças de oposição do mundo. E tem, por detrás de todas essas forças de oposição, a Babilônia tem o seu Deus. E você sabe quem é o Deus da Babilônia? Satanás. Satanás. E claro que ele não vai aparecer vermelho, de tridente, de capa e de rabo. E de chifre. Obrigado, Eliana. Faltou o chifre. Né? Mas ele vai aparecer de forma sedutora, encantadora, dizendo o seguinte, a mensagem é a seguinte: você vai ser feliz aqui. Babilônia, olhem para cá, quer fazer você esquecer de Jerusalém. Vou repetir isso. Babilônia quer te fazer esquecer de Jerusalém. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Nós vamos chegar à nossa Jerusalém celestial. Mas a Babilônia fala: esquece Jerusalém. Pare de ficar pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vivam aqui! Viva nos meus palácios! Viva com tudo aquilo de bom que eu lhe dou! Babilônia nos oferece glória, riqueza e sucesso. Quer nos levar longe de Deus. Próximo. Ponto 2. E esse acho que é o ponto central aqui da nossa reflexão. Qual foi a conduta dos exilados diante da opressão que a Babilônia exercia sobre eles? Qual foi a posição dos amigos de Daniel diante dos banquetes, das festas, da glória e da ostentação que a Babilônia oferecia? Vamos ler lá? Eu vou ler o versículo 16, vocês 17, a gente vai ler alternadamente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. A igreja. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. 20 e das suas mãos. Se não, 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 20 e das suas mãos.
Fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Vou repetir, olha só. Que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Contextualizando, a ordem do rei era o seguinte: todos, em toda a terra da Babilônia, deveria ir à cidade dura e ali deveriam prestar a sua homenagem, fazer a sua adoração, se reverenciar diante da estátua construída por Nabucodonosor. Todos até aqui tranquilos? Lembraram disso? Quem não se curvasse, quem não adorasse a estátua, qual seria o fim deste? Fornalha ardente, fogo, forte. Até aqueles que jogaram, né? Depois, os amigos de Daniel na fornalha acabaram lá de fora sendo queimados e mortos. Era muito fogo. Só que qual foi a posição dos amigos de Daniel? Olha só que interessante. Primeiro, rei, o senhor conhece nosso caráter. O senhor sabe que a gente não vai se vender. O senhor sabe que a gente não vai se curvar. Aqui, Babilônia conhece teu caráter? O mundo conhece a sua essência? A Babilônia sabe que você não se corrompe? A Babilônia sabe que você é íntegro? E olha só que interessante, as nossas atitudes, elas falam mais alto que as nossas próprias o quê? Palavras. Irmãos, basta ser íntegro, basta ser honesto, basta ser reto, basta ser fiel, que as nossas próprias atitudes testemunharão acerca da nossa fé. Isso aqui é belíssimo, os amigos de Daniel dizem assim, ei, o senhor conhece quem somos? O senhor sabe que nós somos diferentes. Irmãos, não podemos ter vergonha de ser diferentes. De ir na contracultura da Babilônia. Todo mundo vai, na cultura da Babilônia. A gente vai na contracultura da Babilônia. Daniel 1,8 é resolver firmemente não se contaminar. Esse é o caminho. 2. A resposta dos exilados nos ensina 3 preciosas lições. E eu espero que possamos guardar isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, firmeza. Não ceda. Não negligencie a sua fé. Não abra mão dos seus valores. Não se esqueça do firme fundamento na qual você, principalmente jovem, foi instruído. Interessante, sabe quando começou a formação desses amigos de Daniel, desses jovens? Em casa. Em casa. E quando eles foram arrancados da sua casa, e quando eles foram arrancados lá de Jerusalém, e quando eles foram levados para dentro da Babilônia, eles não se corromperam. Porque tinha o quê? Firmeza. Eu vou tocar num assunto bem delicado, mas eu preciso tocar. Vamos lá. Faculdade é ambiente da Babilônia. Vou repetir isso aqui. Faculdade, né, presbítero Romildo? É ambiente da Babilônia. Tem tantos ismos, né, meu presbítero? Os ismos é da Babilônia. Só que, tristemente, qual que é a nossa estatística? Os nossos filhos, de 10 que entram na faculdade, de 10, 7 se desviam. Se entregam, Eliana, na Babilônia. E sabe por que se entregam à Babilônia? Porque Jerusalém não estava dentro do seu coração. Abandonaram aquilo que haviam sido instruídos. A fé que receberam da igreja e a fé que receberam dos seus pais. Uma palavra aos pais. Precisamos fazer a lição de casa bem feita. E não somente deixarmos para que a igreja o faça, mas educação cristã é de responsabilidade de quem? Dos pais.
Eu já tenho ensinado isso, já tenho dito a vocês várias vezes. Irmãos, esse negócio de pastor fazer classe de catecúmeno para filhos da igreja, crente, é novidade. Isso é coisa nova. Qual que é o modelo judaico-cristão? Modelo judaico-cristão. Os pais instruem os seus filhos. Quando começa a instrução? No momento do batismo. E chega um determinado momento, e não é o pastor que vai atrás. São os pais que vão atrás do pastor. Pastor, ó, cheguei aqui no teu escritório, meu filho está pronto, pode examinar. Pode fazer a pública profissão de fé. Eu treinei. Agora, a situação nossa. Nós, pastores, os pais vão atrás. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho não quer mais vir para a igreja. O senhor dá um jeito. Irmãos, igreja vai auxiliar. Eu não estou fugindo da responsabilidade que a igreja tem. Mas a responsabilidade, os votos são firmados por quem? Os pais. Então, nós devemos preparar os nossos filhos, porque os nossos filhos estão aonde? Na Babilônia. E nós precisamos ser conscientes disso. Essa consciência que os nossos filhos vivem em um ambiente hostil deve vir de casa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles estão no exílio espiritual. Segunda atitude, fidelidade. Nós não serviremos a outros deuses. Mas vai custar a sua vida. Nós não serviremos a outros deuses. Mas você vai morrer em sofrimento, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não serviremos a outros deuses. Servir ao Senhor de todo o coração. Ser fiel até a morte. E quem for fiel até a morte receberá o quê? A coroa da vida eterna. E terceiro, fé. E olha só que interessante. A fé aqui, não é que eles estavam prontos para morrer e sabiam, não, vai dar tudo certo. Deus vai mandar o anjo lá na fornalha, não vai acontecer nada com a gente, não. Eles tinham essa convicção? Sim ou não? Se o Senhor quiser. Irmão, isso é belíssimo. Se o Senhor quiser. Mas vocês vão morrer. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. A nossa fé, e isso aqui é importantíssimo, não repousa no resultado, mas na nossa confiança na ação de Deus. Vou repetir isso aqui. A nossa fé não repousa no resultado, mas na ação de Deus. Como é que a gente termina as nossas orações? Seja feita a tua vontade. O ponto central da nossa fé na prática da oração está nessa declaração. Senhor, eu necessito disso, eu preciso disso, disso, disso. O Senhor sabe da aflição dos meus entes queridos. E aí vem a declaração sublime de fé. Seja feita a tua vontade. Eu aceito. Eu descanso meu coração na tua vontade. Que mesmo que custe a minha vida, os amigos de Daniel, eu me submeto a ela. Isso é fé. Fé é descansar em Deus, no seu cuidado. É descansar na vontade do Senhor, que nem sempre vai ser como a nossa. Terceiro e último ponto. No estudo do Antigo Testamento, algo que a gente sempre precisa se questionar é o seguinte: como essa narrativa, como essa história me aponta e me leva para Cristo? Quem é o personagem principal de toda a Bíblia? Cristo. Cristo. Toda a história, ela foi construída na eternidade pelo Deus Pai, para que o seu Filho, Cristo Jesus, fosse exaltado e conhecido entre todos os povos. Cristo, ele é
o personagem principal da história. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para quem? Para Cristo. Para Cristo. Nós chamamos das manifestações de Cristo na antiga aliança, Tiago, você que vai estudar teologia, cristofanias. E aqui eu separei algumas manifestações de Cristo na antiga aliança. Por exemplo, o maná. O que era o maná? Foi o pão que alimentou o povo de Israel por 40 anos durante a sua peregrinação no deserto. E todos os dias, com exceção do 7º, Deus mandava pão do céu para alimentar o seu povo. Quando Jesus ele se encarna, Jesus ele diz o seguinte: eu sou o maná. Na oração que o Senhor Jesus nos ensina, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Via de regra, nós sempre interpretamos essa oração da seguinte forma: Senhor, me dá o que é necessário. E a gente entende o pão como sendo o que é nos necessário. O que é necessário. Só que essa expressão, o pão nosso de cada dia, tem um sentido espiritual sublime. O pão espiritual que nós precisamos é quem? Cristo Jesus. Jesus é o que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem tem Jesus, mesmo que perca tudo, a casa, os bens e até mesmo a liberdade e a própria vida, tem algo que o mundo não pode nos dar, que é a vida eterna. Por isso que Jesus diz: eu sou o maná, eu sou o pão da vida. Uma segunda cristofania, a pedra. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo diz que havia uma pedra que acompanhava o povo durante essa peregrinação, e dessa pedra, em determinados momentos, saiu o quê? Água, que saciava a sede do povo. Quem é a fonte das águas da vida? Então, aquela água que jorrava das pedras, saciando a sede do povo do deserto, fazia alusão a quem? A Cristo? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Cristo é o anjo que apareceu a Abraão em Gênesis 18. Então nós encontramos várias manifestações de Cristo no Antigo Testamento. E essas manifestações nós chamamos elas de cristofania. No capítulo 3 de Daniel, próximo slide, nós temos uma cristofania. O quarto homem que aparece na fornalha, nós cremos que é Cristo Jesus. E diante dessa manifestação de Cristo, nós podemos então tirarmos ali 3 preciosas lições. Primeiro, guardem bem isso, nós não estamos isentos de sermos provados, mesmo com Cristo ao nosso lado. No mundo tereis o quê? Quem disse isso? O próprio Jesus. Então, ser discípulo de Jesus não é você andar enganado. Quem engana, quem mente é quem? A Babilônia, o diabo. Quem está no trono da Babilônia? O diabo. E ele mente. Mas Cristo ele não mente. Cristo ele fala sempre o que? A verdade. E ele nos diz, no mundo nós teremos o quê? Aflições. Irmãos, nós não podemos ficar perplexos, assustados com as lutas, as dificuldades que nós passamos, com as provações que nós vivemos. O ordinário neste mundo é que nós sejamos o quê? Provados. Que nós passemos por lutas. E aqui, ó, boa parte, eu não vou generalizar, mas boa parte das nossas provações é fruto da dureza do nosso coração. Boa parte das nossas provações. Deixa eu fundamentar isso com a história. Por que Deus levou o seu povo para a Babilônia? Porque Deus entregou. Capítulo 1, versículo 1. Pastor Moacir ontem foi muito feliz na sua observação. Soberania de Deus.
Quem entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor? Foi Deus, foi o Senhor. Por quê? Pode falar. Por causa da desobediência à palavra do pecado. Aí. Foram parados lá no exílio, na Babilônia, por causa do quê? Pecado. A quebra do culto. O abandono aos órfãos e às viúvas. E a quebra do dia do Senhor. A negligência com o culto, o abandono dos órfãos, das viúvas e a quebra do dia do Senhor. Foram as três principais causas que levaram o povo a ser provado por Deus. Deus trata a dureza do nosso coração com aprovação. E nós precisamos entender isso. Então Deus muitas vezes Ele permite que nós sejamos provados, mas mesmo em meio das provações, Deus nos deixa? Ele nos abandona? Ele está conosco. Ele se faz presente na fornalha ardente. Nossa incredulidade faz com que muitas vezes nós não enxerguemos a presença de Cristo. Mas Ele está ao nosso lado sempre. Amém, irmãos? Amém. 2. Não estamos isentos de sofrermos opressão por parte dos ímpios. Olha só toda a estrutura. Vai lá Nabucodonosor e ele faz um decreto. Todos deveriam adorar. E aí vem os fofoqueiros de plantão. Vem aqueles que, de toda forma, querem nos afastar da presença de Deus. E agem muitas vezes de forma sutil, mas muitas vezes são agressivos. Irmãos, o mundo nos odeia. Não vos maravilheis desta afirmação. Se você for viver piedosamente, se você for firmar os seus valores, haverá a reação dos seus colegas de trabalho, porque estão na Babilônia. Haverá a reação dos seus colegas da faculdade, porque eles estão o quê? Na Babilônia. Eles querem que você se curve aos deuses dele. Eles querem que você se entregue aos deuses da Babilônia. Eles vão fazer pressão para que você negue o seu Deus e sirva aos deuses da Babilônia. Só que a gente precisa ter o quê? Firmeza, fidelidade, confiança. 3. E não estamos isentos do sofrimento, da condição de exilados que vivemos. Estamos fora de casa. Vai haver um tempo de descanso para nós? Sim ou não? Isso. Vai haver um tempo, cara, de conforto? Quando é que a gente vai experimentar o pleno conforto? Quando chegarmos no destino final. Quando chegarmos em nossa casa, na Jerusalém celestial. E a gente pode dizer assim, Senhor, bendito seja o teu nome. Voltei para casa. Voltei para o meu lar. E na tua casa, ó Pai, há abundância de alegria. Na tua casa, há comunhão plena. Na tua casa não há sofrimento. Porque todos os inimigos, a grande meretriz, caiu. E o seu rei, Satanás, foi lançado ao lago de fogo e enxofre. E já não haverá mais dor, sofrimento. Já não haverá mais opressão. Porque as primeiras coisas, a Babilônia passou e tudo se fez o quê? Novo. Tudo se fez novo. Porém, mesmo vivendo na Babilônia, diante de todos esses quadros da opressão, do sofrimento, da imposição da idolatria, muitas vezes que nós estamos sujeitos, Cristo está ao nosso lado o quê? Sempre. Vamos fazer a nossa declaração de fé, Salmo 23, 4. Declaração de fé, povo de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. O teu perdão, o teu cajado me consola. Mesmo que eu seja lançado na fornalha ardente, tu estás comigo. Mesmo que todos se levantem contra mim, o Senhor está comigo. Mesmo que eu seja odiado pelos meus familiares, o Senhor está comigo. Mesmo que eu caia e tropece,
Mesmo que eu venha a pecar, o Senhor me restaure, o Senhor está comigo. Aplicações. Nossa atitude para com a Babilônia. Se você esqueceu de tudo que eu falei até aqui. Mas eu espero que pelo menos você guarde o último slide. Que você guarde a aplicação. Apocalipse 18, 4 a 5. Vamos ler juntos? Podemos? Vamos lá, irmãos. Leiamos. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres corruptos em meus pecados, e para não participar dos seus flagelos. porque os seus pecados E Deus se lembrou dos atos inimigos que eram. 3 aplicações aqui breve. Primeiro, separe-se da Babilônia. Você está na Babilônia, mas você não é da... Você é judeu. Você é povo de Deus. Você já tem a sua etnia definida. Você é cidadão do novo céu. Se comporte como tal. Se comporte como tal. Você está na Babilônia, mas a Babilônia não está em você. Você está vivendo a Babilônia, mas a Babilônia não é o seu lugar. Um dia você vai voltar para casa, mas enquanto você ainda não chegar em casa, viva de forma separada. Amém, irmãos? Segundo, rejeição. Olha só o que diz o versículo 4. Para não seres cúmplices em seus pecados. Irmãos, a gente pode ser cúmplice do pecado da Babilônia. Deixa só para a gente pensar. Às vezes a gente lê o livro de Daniel e a gente tem uma visão muito equivocada. Olhe para cá aqui comigo. Bom, a Cecília chegou. Não tem problema, Fernando. Cecília pode chegar a qualquer hora. Isso. Muito bem. Cecília é da Nova Jerusalém. Nós não sabemos, talvez o pastor Moacir e o reverendo Zilmar saibam informar, quantos foram exilados. Quantos saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia. Mas talvez milhares. Milhares. Vamos colocar. Mas destes milhares que foram, olha só, Diácono Érico, quantos permaneceram firmes? Que a gente sabe. 4. Daniel e os seus 3. Você parar para pensar nisso. E olha só que interessante, tem um aspecto na Bíblia que merece a nossa consideração. O número dos fiéis é sempre menor. Você já parou para pensar nisso? Pastor, dá a sustentação que você está falando. Muito bem, vamos dar a sustentação aqui no meu argumento. Daqueles que saíram do Egito, quantos entraram na Terra Prometida? 2. Josué e olha, não faltou milagre. Faltou? O que mais eles viram foi milagres. Era o mar se abrir, pão que caía do céu, água que saía da rocha. Quando queriam comer carne, vinha carne para eles. Nuvem, montava o tabernáculo, descia a glória de Deus. O Sinai tremia. Gente, o que não faltou era milagre para aquele povo. Sinais extraordinários. Apenas 2 passaram o Jordão. Muitos são chamados. Vou de novo. Muitos são chamados. Então, o que nós precisamos compreender é que os fiéis serão sempre minoria. A fidelidade do Senhor está aplicada a poucos. Mas sabe o que eu gostaria de todo o meu coração? Que nós fôssemos os poucos. Não a maioria, porque a maioria são anônimos. Mas a maioria dos judeus
que talvez até cresceram lá, com Misael, com Sadraque, Mesaque, enfim, foram amigos de infância. Mas quando o ídolo foi construído, quando a estátua ficou de pé e quando a trombeta tocou que é para se curvar, um monte de judeus ficou. Mas 4 ficaram o quê? Firmes. Não serviremos aos teus deuses. Vocês entenderam? Vai ter gente da igreja que vai aplaudir a Babilônia. Vai ter amigo da igreja que curte a Babilônia. Está entre nós, mas a Babilônia já entrou nele. Se tornou cúmplice de suas obras más. Mas pastor, era dos nossos. Mas virou caldeu. Virou caldeu. Então nós precisamos tomar muito cuidado para mantermos firmes a nossa fé, mesmo vivendo na comunidade, mesmo estando inseridos no contexto da igreja. E por último, crermos na palavra para não sermos o quê? Condenados. Mais importante, meus irmãos, volto a insistir, não é você começar bem a sua jornada, mas é você guardar a sua fé até... Eu creio. Tem o calvinismo e tem o santarelismo. E agora eu vou de santarelismo. Ok? Eu creio que alguns, quando chegaram ali, falaram, não, vamos ficar firmes. Está com o Senhor. Não, Daniel, tamo junto, hein, Daniel? Sou da sua turma aí, não vou... Aí passa o tempo. A mulher da Babilônia é bonita. As festas da Babilônia são atraentes. O vinho é muito bom. A carne de porco parece suculenta, né, pastor Gossi? A carne de porco parece... Aí vem aquela questão assim, só um pouquinho de vinho. Não tem perigo, não. Gente, mas é uma festa social, é uma festa do rei. Que perigo tem? Vamos lá. E aí, a fidelidade vai sendo o quê? Destruída. Vai sendo pouco a pouco. Aquele que começou todo firme, convicto, pouco a pouco foi o quê? Se afastando. Irmãos, vamos permanecer fiéis na palavra do Senhor até o fim. Guardarmos a nossa fé até a jornada final. Amém, queridos? 3 palavras: separação, rejeição e crermos na palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Presbítero Romildo, vem orar por nós aqui, presbítero. Bom tê-lo aqui na nossa escola dominical. Deus abençoe. Santo Deus, Deus de misericórdia, Pai, nós estamos felizes por estarmos aqui com os nossos irmãos na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por esse estudo, por essa palestra, por essa bênção na nossa vida, que nós possamos compreender a Tua mensagem, Pai. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra, nós estamos, Pai, longe, nós temos que ser firmes, Pai. O Senhor nos ajude para que possamos cumprir o Teu propósito de peregrino nesse mundo, Pai. Possamos almejar nossa casa espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.